Então, vamos falar um pouco de bloco K. O meu objetivo aqui é falar para vocês um pouco do antes do bloco K, o bloco K, e chegar num ponto demandado aqui da conversa, que é quais são os desafios e o que nós podemos ou devemos fazer em relação a esses desafios. Então, vou tentar aqui passar o mais rápido possível, sem correr, pelo histórico todo, o conceito, e a gente vai ter um tempo no final do dia que vocês podem, junto com a Social e Reinf, aí, trazer temas do bloco K também, tá? No debate. Então, começando aqui do livro Modelo 3 RCPE. Então, lá no longínquo, o pointer aqui, aonde aponta aqui, eu não descobri ainda. Mas eu descubro daqui a pouco. Ah, não, eu digo o pointer, mas tudo bem. Não sei, mas tudo bem. O para frente e o para trás é o mais importante, está tranquilo aqui. Em cima, professor Tonelli, além de SPED contar BCF, conhece também de pointer. Valeu, Tonelli. Aê! Então vamos lá. Então, o livro Modelo 3, ele é bem novinho, foi instituído em 1970, um convênio sem número que continua vigente, só perde para a CLT, eu acho, esse convênio aqui, que a CLT é lá de 1950 ou 40 e poucos, né? Para quem... E lá em 1970 foram criados esses livros, todos incluindo o Modelo 3. Em 72, logo na sequência, um convênio CineF definiu a obrigatoriedade. Como que vai ser esse livro e qual vai ser a obrigatoriedade. E nos anos seguintes, esse livro foi constantemente prorrogado. E o último convênio que tem, que é o 3 de 81, ele está prorrogado por tempo indeterminado. Então, o livro Modelo 3 tem até uma discussão se ele está vigente ou não. Em termos de convênio, ele não está vigente, ele está prorrogado. Mas esses regulamentos dos estados todos incluíram o livro lá, né? Aí aqui já é uma versão eletrônica do Modelo 3, para quem fez no passado e tal, né? E basicamente a movimentação do estoque, aí que a gente vai falar um pouco disso. A IN 68, que é uma instrução normativa de 1995, determinou que empresas que tivessem um patrimônio X lá de cruzeiros, lá na época lá, tinham que disponibilizar para o fisco arquivos digitais, eletrônicos ou magnéticos, seja lá como for. E dentre esses arquivos já tinha lá o controle de estoque. Em 2001, com o advento da IN 86, esse registro ele passou a ser mais completo. E nesse momento foi incluído o registro, que é 4.6.1, que é o arquivo de insumos relacionados. Então, desde a IN 86 de 2001, já existe lista técnica sendo regulamentada e solicitada pela Receita Federal. O que acontece é que a maioria das empresas não recebeu uma intimação, um pedido de entrega desses arquivos, empresas que não atenderam a IN 86, ou que, ao atender a IN 86, não era o objetivo a movimentação de estoque. Então, essa discussão de segredo industrial, ela já vem, pelo menos, desde 2001, em termos de Receita Federal. Aqui, na nossa Minas Gerais, em 2007, foi regulamentada a Resolução 3887, apelidada aqui de SPED Mineiro e em outros estados de SPED UAI, de brincadeira, né? A gente que participou de muitos eventos, o pessoal brincava muito com a gente. Então, o SPED UAI, lá em junho de 2007, foi criado, e naquele momento Minas disse o seguinte: nós não queremos esperar a massificação do SPED, a evolução do SPED, nós queremos agora SIAP, inventário, estoque. Então, naquele momento, o Estado de Minas gerou os layouts dos arquivos de inventário, SIAP e o modelo 3. Em 2011, o SIAP e o inventário entraram no SPED nacional, e o controle de estoque, a movimentação do estoque, os outros estados e o GT48, o grupo das empresas e tudo mais, não queriam colocar tão cedo no SPED em função dos outros registros que ainda estavam demandando debates e evoluções. Então, aqui em Minas, algumas empresas se juntaram com o FIENG, com outras entidades, e começaram a debater com o fisco a prorrogação, cancelamento ou, pelo menos, mudança dessa parte da Resolução 3884.
E aí aconteceram algumas prorrogações aí de vigência. E aí vou chegar aqui em 2013. Então, a vigência ficou prevista para 2013. Em janeiro de 2013, o fisco soltou um monte de intimações para mais ou menos 100 empresas que não tinham entregue os arquivos, dizendo que tinha que entregar em até X dias. Em março, houve uma reunião da FIENG com o fisco. Algumas empresas, então, fizeram pedidos de regimes especiais. Em março, algumas empresas entregaram os arquivos, ou desavisadas, porque não sabiam do que estava acontecendo com a FIENG, ou porque achavam que o arquivo estava pronto, já que eu fiz, está aqui, bonito, eu vou entregar, né? Então, tem todas as opções aí. E em abril, a Secretaria da Fazenda indeferiu os pedidos de regimes especiais e prorrogou a entrega para agosto. Nesse momento, as empresas, a FIENG, a CNI, fizeram uma negociação com o GT48, com a Receita Federal, e definiram em levar essa parte do controle do estoque para o SPED nacional, para o SPED fiscal. E isso foi confirmado em outubro, com a Juscinef, e em dezembro, Minas revogou a resolução 3884. Então aqui explica tudo, né? Minas é que quer, e tem mais Minas pela frente aí. Então Minas é quem inventou, é quem usa mais, tem mais interesse, porque existe uma variedade aí de possibilidades de fiscalizações e de análises, e cada estado tem, em função da sua questão geográfica ou econômica, tem os focos, né? Em Minas, um dos focos é essa parte, a parte de SIAP, ativo mobilizado, e também inventário e controle de estoque. Então, chegamos no bloco K. Então, lá em outubro, o Ajuscinef determinou que aquele livro, que era um livro manual lá em 1970, passaria a ser eletrônico a partir de 1º de janeiro de 2015. Então, nós teríamos aí 2014 inteiro pela frente para podermos debater, discutir e trabalhar no layout, né, para ver o se conseguiríamos gerar arquivos concebíveis, porque a posição da maior parte das empresas que participaram dos pilotos do SPED mineiro é de que o arquivo era impossível de ser gerado, impossível de ser entregue, né? Pode não ser uma verdade absoluta, mas é uma verdade parcial. Tem realmente alguns pontos que são praticamente impossíveis de serem atendidos. E aí nós tivemos algumas alterações. Então, inicialmente era atividade industrial equiparado, depois foram incluídos os atacadistas, aí houve uma prorrogação com o faseamento, depois houve uma postergação, todo mundo para 2016, e no final de 2016 houve a postergação e o faseamento a partir de 2017. Então, que é o que está vigente e que é o que eu vou detalhar para vocês aqui. Quem aqui está obrigado ao bloco K do SPED fiscal, antes que o Tonelli fala que no contábil também tem bloco K. Quem está obrigado aqui, já está obrigado, levanta a mão, por favor. Quem está obrigado a partir de 2018, levanta a mão, por favor. Quem não sabe se está obrigado, levanta a mão, por favor. Sem vergonha, gente, vamos levantar. Então, quem já está obrigado desde, pelo menos, dezembro do ano passado? Então, eu vou falar aqui para vocês. Desde dezembro do ano passado, empresas de bebidas e cigarros, exclusivamente para 2 registros, que eu também vou detalhar para vocês já já. K200 e K280. Desde janeiro de 2017, empresas que tiveram, né, faturamento acima de 300 milhões e que tenham quinais de 10 a 32. Então, essas empresas, desde a referência janeiro de 2017, já estão transmitindo os registros K200 e K280 para o SPED. Desde janeiro de 2017, as empresas que optaram pelo Recoff SPED, que é um regime especial que traz diversos benefícios e que, em compensação, a empresa tem que transmitir o bloco K completo, já que o Recoff tradicional, que já existia há alguns anos e que tinham tipo 40 empresas apenas utilizando, demandava um sistema online com a Receita. Então o fisco criou o Recoff SPED com o intuito de ampliar o rol de empresas que usufruam desse benefício e tirando proveito do bloco K completo, que as empresas deveriam apresentar desde
desde 2015 ou 2016, que seja, né? Com as postergações, o bloco K completo, para quem optou pelo RECOF, deixou de ser um benefício e passou a ser um malefício, né? Então, ele passou a ser um problema, porque ele deixou de estar obrigado ao bloco K, então passou a ser um problema. E aí, por conta disso, pouquíssimas empresas, até o momento, né, avaliaram e ou aderiram a essa possibilidade aí de ganho com o RECOF SPED. Desde janeiro de 2018, também somente esses dois registros, as empresas entre 78 e 300 milhões, nesses quinais 10 a 32. Então, as empresas que faturam acima de 78 milhões e que estão nos quinais de 10 a 32, estão, ou desde 2017 ou desde esse ano, obrigadas a transmitir esses dois registros. Desculpe. Aí deixa eu fazer um complemento aqui com relação à obrigatoriedade, que eu acabei não escrevendo isso, mas é importante deixar claro. Na análise do faturamento ou da receita bruta, considera-se a empresa matriz e, obviamente, seus estabelecimentos. Esse é o critério. Na transmissão do arquivo, somente o estabelecimento que faça parte daquela empresa aqui, daquela matriz, né, que tenha aquele faturamento acima de 78 e que naquele estabelecimento tenha o KNAI 10A32. Então, empresas que não têm esse KNAI, mas que têm uma atividade industrial que se enquadraria no 10A32, além de entregar o arquivo, tem que providenciar uma alteração lá na questão dos KNAIs. E vice-versa, empresas que têm lá um KNAI perdido lá entre 10 e 32 e que não produz nada há X tempo, ou nunca produziu porque colocou o KNAI para prever alguma coisa, também tem que se preocupar, porque o fisco estará esperando um arquivo desse estabelecimento. E se não receber, ele vai considerar omisso, né? Então, para quem não está obrigado ainda, o que nós temos a partir de 2019? Para quem não está obrigado, são as empresas abaixo de 78 milhões, nesses quinais, 10 a 32, os atacadistas, exclusivamente nesses dois quinais, e os estabelecimentos equiparados à industrial. Então, a partir de 1º de janeiro de 2019, somente esses dois registros para empresas que estão de azul aqui, ó. Abaixo de 78, quinais 10 a 32, quinais 462 até o 469 e estabelecimentos equiparados à indústria. A partir de 1º de janeiro, entrega no mês de fevereiro. E para quem aqui já estava entregando, já está obrigado desde o ano passado, a partir de 1º de janeiro começa a obrigatoriedade completa para aqueles, além dos optantes do RECOF SPED. Então, a partir de janeiro, quinais 11, 12, 291, 292 e 293 e as empresas de bebidas e cigarros terão que gerar e transmitir o bloco K completo. Completo é aquilo que vocês já viram em algum momento do passado e mais uns registros novos aí que saíram há poucos meses que eu vou comentar aqui com vocês, além desses dois aqui que já estão na obrigatoriedade. Alguém aqui, eu não falei, não está obrigado? Ninguém? A partir de 2020, o bloco K completo para os quinais de 27, número 27 e 30. Em 2021, completo 23, 294 e 295. E em 2020, completo para os demais quinais de 10 a 32 que ainda não entraram. Então está bem tranquilo, né? Vou voltar 2 slides aqui. Porque até a gente se confunde de vez em quando. Então, né? Vou dizer que eu estou em dúvida, por isso que eu vou voltar, tá? Então, ó, em 2019, para quem não entrou ainda, esses que estão em azul vão transmitir somente esses dois registros. E esses aqui vão transmitir o completo. Esse grupo aqui, que começa em 19, esses dois registros, os completos só vêm a partir desse momento aqui, ó. Então, este é o cronograma que vai se concluir em 2020. Esse cronograma pode mudar? Pode. Está falando em mudança? Não. Tá? Então, a princípio, é esse o cronograma.
Aí, se alguém ficou na dúvida, eu não apareci e tal. Então, Juliana, tá aqui, ó. Seu KNAI tá aqui, viu? Pode sorrir à vontade, feliz da vida. Seu KNAI tá aqui. Então, KNAIs 1 a 3, 5 a 9, 33 a 99 não estão obrigados ao bloco K. É óbvio que, desde que não sejam equiparados em algum momento à indústria que tem lá uma obrigatoriedade específica, né? Então, assim, não é indústria, não está equiparado, não é atacadista naqueles KNAIs, então estão desobrigados. Acabou ficando ali um pouco, cortou ali o slide, mas falando um pouco, antes da gente falar um pouco desses registros do bloco K, o que nós já tínhamos antes? Então, nós tínhamos aquele livro lá, modelo 3, que eu comentei com vocês. Nós já tínhamos aqui a IN86 para quem já gerava ou atendia esses registros. E nós temos algumas informações também pré-existentes. Então, por exemplo, lá no SPED fiscal, nós temos o cadastro de produtos e materiais, as notas fiscais. Então, a gente tem os registros fiscais que a gente apresenta como escrituração fiscal e movimentação fiscal, mas nas notas eletrônicas e nos SPEDs fiscais estão lá que eu comprei X unidades de X mercadorias ou produtos, etc. e tal, né? Então, essas informações, assim como o inventário também, já tinham lá os saldos. Então, essas informações já existiam. O que o bloco K fez foi encaixar aqui no SPED fiscal as informações de produção e estoque. Então, esse grupo aqui está desatualizado, eu vou mostrar para vocês atualizadamente, mas é uma foto que eu gosto de usar porque ele mostra aqui o registro 0210 que foi acrescido, ele não existia antes do bloco K, e ele é o famigerado receita do bolo, lista técnica, segredo industrial, etc, etc. E aqui nós temos os registros do bloco K, que eu vou citar para vocês detalhadamente. Então, o que a gente não vai falar aqui são os documentos fiscais, apuração, o CIAP, que virou bloco G, e o H, que virou bloco, o inventário que virou bloco H. Então, G, H e K são oferecimento do Estado de Minas Gerais para os demais estados que não queriam ainda naquele momento. E não sei se até hoje, né, já chegaria o momento de querer. Então, vamos falar primeiro do 0210, que é o consumo específico, que é o nome, vamos dizer, literal dele, né? Então, o objetivo dele é apresentar o consumo específico padronizado esperado. Então, assim, a receita do bolo. Para fazer aquele bolo, eu preciso de tais ingredientes. Ponto, é esse. Ah, mas nem sempre a receita vai ser essa. Nem sempre vai ter o que precisa. E aí vem o que o bloco K permite que seja ajustado. Esse registro ele vai existir sempre que o tipo de item da empresa seja produto em processo, que é um tipo chamado 03, ou um produto acabado, que é um tipo 04. E a unidade de medida que vai constar aqui no 0210 tem que ser a unidade de medida que é constante lá no 0200, que é aquele que já existe desde 2009, que são os produtos e materiais da empresa. O 210, que é esse aqui, né, é filho do 200. Então, sempre que lá no 200 eu disser que eu tenho produto 03 e 04, eu vou ter que, quando da obrigatoriedade aqui do 210, do bloco K, eu vou ter que gerar aquele 0210 dizendo o que eu faço para, ao final das contas, ter aquele produto, seja em processo 03 ou seja acabado 04. O registro é bem simples, não sei por que dá essa confusão toda, essa briga toda, essa choradeira toda, né? Nós temos somente quatro campos no registro. Então, assim, simples. É só dizer qual é o item, a quantidade, né, que vai daquele item e quanto que eu tenho de perda média naquele lá. Só isso. Simples, né? Simples. Né? Só um minutinho. E é importante dizer também assim, nós estamos falando que o SPED Mineiro vem desde 2007. Então, quem aqui já participou de eventos do SPED Mineiro ou Bloco K, levanta a mão, por favor. Eu esperava até mais. Porque desde 2007, tem 11 anos, o CRC fez vários eventos, FIENG, nós fizemos nos fóruns que nós fizemos nos outros anos todos. Então, assim, um monte de eventos. E nesses eventos,
muitas desses pontos que a gente vai comentar um pouco aqui foram debatidos, discutidos, foram dadas respostas erradas, incompletas ou que mudaram depois. O fisco, em algum momento, dava uma resposta dura e que ele nem tinha tanto poder para dar. E ó, nesse exemplo da perda, mas eu não sei a perda exata, tal, tem que saber a perda, você vai ter que achar a perda. Então, assim, depois a gente vai entendendo como que a gente vai demonstrar a perda, que situações que tem, não tem. Então, tem um pouco disso também que vocês têm que, para quem, eu já vi há 2 anos atrás, 3 anos, estou atualizado, então vale a pena dar uma atualizada, porque muitos pontos foram discutidos, alterados, esclarecidos, né? Isso é importante. No guia prático, ele diz o seguinte, que essa receita do bolo, a partir de janeiro de 2018, ou seja, a partir desse ano, cada estado vai dizer se quer ou não a receita do bolo. Então, nessa mudança do SPED mineiro para o Bloco K nacional, nessas negociações e conversas e discussões do que São Paulo quer, Paraná quer, Minas quer, então, eles já definiram aqui o seguinte, ó, o estado que quiser vai lá e pede, mas não vamos obrigar todos. Eu aqui em São Paulo, por exemplo, não quero, então não vou pedir. Então, deixaram aqui facultado aos estados decidirem se querem ou não. E alguns estados, quando houve uma reunião em abril do ano passado, do GT 48, que são o pessoal técnico das secretarias de Fazenda, eles fizeram lá aquele bolãozinho lá, né? Quem é a favor, quem é contra e tal. E aí 20 estados concordavam em eliminar ou desobrigar. 6 estados falaram, precisamos consultar os universitários. E um estado falou, eu sou contra, definitivamente contra, totalmente contra. Tá? Por enquanto eu não quero que ninguém se manifeste para tentar adivinhar quais são os 6 aqui. Tá? Por enquanto aguarde. Aí Rio de Janeiro, no final do ano passado, foi o primeiro estado a publicar uma norma dizendo, ó, nós aqui não queremos o 0210. Tá? Obrigado, não queremos. Depois Santa Catarina, nós também não queremos, obrigado. São Paulo, não, se São Paulo definir, os outros vão atrás. São Paulo, nós não queremos. Opa, até o final do dia eu vou acertar esse... Nós não queremos 210. E adivinha qual era o estado que era contra? Tcharam, difícil essa, hein? Então Minas não só inventou, criou, foi contra lá, como normatizou que é obrigado. Então, né, estamos nós aqui com o Bloco K como um ponto dos principais aqui a serem discutidos. Né? No momento que saiu essa norma aqui em Minas, gerou muita dúvida. E, de novo, muita gente afirmando categoricamente que todo mundo tinha que gerar o 0210. Inclusive quem estava gerando só o K200 e o K280. Então, assim, esse aqui ele é obrigado somente para quem estiver gerando o Bloco K completo. Então, quem ainda está gerando K200 e K280, quem gerar o ano que vem, não vai gerar lista técnica, porque o K200 é estoque escriturado, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e o 280 é ajuste de apontamento, então não tem produção. Então, parece óbvio, mas tudo tem que ser, né, normatizado. Então, esse registro em Minas, ele é obrigado para quem gera o Bloco K completo. Então, aquela empresa que foi lá, viu que o Recoffsped era bom para caramba, vou entregar, legal, vou entregar o Bloco K porque eu vou usufruir, tem que entregar o 0210, tem que entregar a receita do bolo, tem que entregar a inteligência, não sei das quantas, tem. Aí tem alguns pontos a serem tratados e discutidos, mas a norma diz que tem que entregar. Ok? Os demais estados, fora esses 4 que se manifestaram, estão, assim, está facultado, não obrigou, então, não, a princípio, não entrega. Então, os estados devem, nos próximos meses, se pronunciar, e provavelmente todos vão se pronunciar dispensando o 0210, para que as empresas deixem de dizer que não pode gerar o Bloco K por causa do segredo industrial. Porque esse é uma das desculpas, e às vezes é fato real, mas tem um monte de outras coisas que o fisco quer, precisa, tem direito, e que as empresas já geram, já entregam por outros caminhos. E tem uma notícia, que aí depois o pessoal vai compartilhar com vocês, acredito, essas apresentações, e tem uma notícia que eu pesquei aí, de um escritório de São Paulo, de que conseguimos uma liminar em Minas desobrigando o 0210. Então lá na apresentação vai ter o link lá dessa... Mas é só pesquisar no Google lá, liminar 0210, vai aparecer. Ok? Para quem se interessar ou quiser estudar o tema aí. E eis aqui o Bloco K completo.
Então, aquilo que eram lá 5 registrinhos lá atrás, quando ele foi convidado a fazer parte do Nacional, agora já tem aqui um grupo bem grande de registros, né? Alguns registros aqui. Neste momento, a maioria está no K200 e no K280. Então, o que está aqui em vermelho, né, riscado, é o que não está. Então, eu vou comentar com vocês aqui alguns, além do K200 e do K280, porque o objetivo nosso aqui não é, e nós não temos tempo para passar em cada registro, explicar cada um, mas para vocês entenderem o que são esses registros, né, que vão compor o estoque e a movimentação do estoque e o controle da produção. Porque o objetivo do Estado de Minas, quando criou o SPED Mineiro, ele queria saber o que e como as empresas estão produzindo, dentro e fora, porque de terceiros também faz parte do interesse do querer saber, né? Então, esse é o objetivo. Então, nós temos aqui a parte de desmontagem, a parte de produção, industrialização por terceiros, reprocessamento, a parte das correções de apontamento e o registro mais novo aqui, o grupo de registro mais novo, que é a produção conjunta, que eu vou comentar também um pouquinho para vocês. Então, K200. Muitos acreditam, né, assim, ainda sem estudar, o K200 deve ser igual ao inventário. Então, não. O K200, ele vai ter, assim, o nome dele, né, de batismo é estoque escriturado, quer dizer o estoque da empresa naquele mês. Resultado, né, aí já vou aqui comentar isso aqui, né, que eu ia falar e podia errar. Resultado do quê? Estoque inicial, mais o que entrou, produziu, movimentou, menos a saída, mais o que consumiu, movimentou. Então, esse é o K200, que é o estoque escriturado. É o que eu tinha no começo do mês e o que eu tenho no final do mês. É isso. E isso é obrigatório para esses itens aqui, né? De novo, tipo de item que está lá no 0200, que é o cadastro de materiais e mercadorias da empresa perante o SPED fiscal. Então, mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, outros insumos. Então, esse é o objetivo. Já o inventário, para relembrar por que não é a mesma coisa, né? Ele tem o objetivo de informar o inventário físico do estabelecimento. Ele pode ser usado, o bloco H do SPED fiscal pode ser usado como registro de inventário perante os aspectos de imposto de renda, desde que cumpra aqui, pelo menos, né, dois pontos aqui, né? Acrescentar os bens cujo o inventário não é exigido para fins de IPI e ICMS. Então, aqui, por exemplo, já não vai bater, né, porque aqui não tem, por exemplo, peças de reposição, etc. Então, já não vai nesse aspecto aqui bater. A questão dos valores, e ele vai ser apresentado para discriminar qual é o valor total ao final de cada exercício. Então, aqui o bloco K é físico, quantidade, né? Não interessa valor, para simplificar, né? Não interessa valor. Tem a parte fiscal que está lá nos blocos de situação fiscal. Aqui é movimentação física, esse é o objetivo. Aí, dentre os registros que eu vou comentar com vocês que existem lá, então nós temos uma parte de desmonte, que são o K210, 215. Então, assim, iniciou um desmonte, vai movimentar o K210. Saiu do estoque, movimenta. Entrou no estoque, movimenta. E assim vai. Durante o desmonte, está movimentando, vai movimentando. Então, foram criados grupos, como o desmonte e o reparo, que durante o reparo, como o desmonte, você faz as movimentações que precisam fazer, para que consiga-se ter a visão do que está sendo movimentado. Porque é isso que o fisco quer saber, ele quer saber o que está sendo movimentado. Seja para produção, seja para desmontar, seja para reparar, né? Na parte de correções, existem os registros K270, 275. Então, 270 para correção de ordem de produção e o 275 para correção de insumos. Então, em situações que são necessárias fazer correções de quantidade física, esses são os registros adequados para isso. Esse aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais. Eles foram criados para que não fosse necessário retificar o bloco K inteiro
e, eventualmente, o SPED fiscal inteiro para algumas situações que já se sabe que as empresas têm e que elas precisam, né? Então, por exemplo, né, se eu tive um erro de apontamento, né, apontei errado, lá no K230, que é a parte de produção, ou 235, que é a parte de consumo, do que eu consumi na produção, ou 220, que foi uma movimentação interna que eu fiz. Então, se eu fiz algum desses movimentos aqui errados, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, eu vou usar esses registros para, extemporaneamente, corrigir esse apontamento, ao invés de ter que fazer uma retificação. É isso que o fisco criou com esses registros de correção e apontamento. Então, é por isso que nós não temos só o K200 como obrigado nesse momento zero. O fisco colocou o K200 e o K280, porque se tiver um apontamento errado no K200, a empresa não precisa retificar o SPED, ela vai gerar um K280 para corrigir aquele K200 errado de um outro mês. Vou detalhar um pouquinho mais aqui. Então, o K280, que é esse que está na obrigatoriedade inicial junto com o K200, ele está ligado a produto, né? Então, ele vai movimentar, porque nesse momento nós não estamos dizendo para o fisco o que nós estamos produzindo com o que. Nós estamos dizendo para ele qual é a nossa movimentação e o nosso saldo. Então, o K280, nesse momento, ele vai se aplicar exclusivamente a isso. Então, o que diz lá o guia prático, né? Ele tem o objetivo de corrigir apontamento de estoque de período anterior. Ele tem que ocorrer obrigatoriamente entre o levantamento de 2 inventários. Então, se eu no mês passado fiz algo, apontei errado, significa que o meu inventário não está batendo, que o meu número não está, a quantidade que eu tinha apontada como aqui era o saldo não é verdadeira. Então, por esse motivo, eu vou fazer a contagem e aí eu vou fazer o apontamento suportado por essa contagem. E aí tem 2 dúvidas aqui respondidas pelo fisco que são muito recorrentes. Mas eu não sei como deu uma diferença lá em janeiro do ano passado e eu não sei de onde que é essa diferença, né? Se ela não tem essa rastreabilidade, né? Eu devo informar isso no K280? Então a resposta é, o K280 não é para escriturar a diferença entre o bloco K e o inventário. Então ele é para corrigir uma informação errada no bloco K. Se o bloco K está diferente do inventário e você corrigir aquela informação com o K280, vai deixar ele igual, né? Não está escrito, mas aí vai atingir o objetivo da pergunta. Mas o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é, considerando que é o K200 que eu entreguei, é resultado do apontamento do quê? Das minhas movimentações. Então eu comprei, eu vendi, eu produzi, eu movimentei. Então o fisco tem o bloco C das notas fiscais, tem a própria nota fiscal eletrônica, e isso aí ele sabe, aquilo que eu mostrei lá atrás, estoque inicial, menos e mais movimentação, igual ao saldo final. Então, nesse ponto aqui, se der diferença, eu posso usar o K280. Se a diferença for de apontamento do bloco K especificamente, então a gente tem que fazer primeiro um K270 e 275 para dizer, eu errei no K230, então está aqui o movimento, que vai refletir no K280, que vai afetar o saldo. Então, gente, nós estamos falando só de 2 registros, K200 e K280. Né? Agora, alguém aqui já gerou um K280? Ninguém. Então, poucas empresas, poucos contadores estão gerando o K280. Enquanto não sabe para que serve exatamente, o que faz, vai gerando o K200 só. A outra pergunta é, eu posso gerar um K280 sem ter um K270? Pode, né? Caso o problema tenha o estoque, né, o problema seja no K200, em função de apontamentos de movimentações do bloco K e do bloco C, que é o de notas fiscais, então você pode só ter um ajuste no saldo e aí você pode fazer só o K280. E não precisa do K270, que é o que altera os apontamentos de produção e de insumos.
Tranquilo, não é o K280? Quando gerar o K280? Então, para quem não gerou, não sabe se gera, quando gera, então aqui 5 sugestões. Em que momento que você tem que parar e aprofundar aqui no K280, porque possivelmente, ou provavelmente, ou certamente você precisa gerar. Erros de apontamento, ajuste de estoque de contagem, ajustes de balança, ajuste de peso úmido ou seco, outras entradas e saídas acobertadas por notas fiscais, como importações, que você importa uma quantidade X, na hora que chega é X mais 2 ou menos 2. Então, nestas situações, por exemplo, isso aqui não é exaustivo, né? É apenas alguns exemplos, precisaria, desde janeiro do ano passado, para quem está transmitindo, está gerando o K280. Ok? Como eu comentei lá atrás, saiu um ato COTEP 48, em 2017, criando um grupo de registros para produção conjunta. Então, aquele da produção normal, que nós já tínhamos desde sempre, em função de demandas e discussões com as empresas, foi criado para produção conjunta. Então, o que é produção conjunta? Produção conjunta é quando, ao final da fabricação, eu tenho mais de um produto lá. Então, eu fui produzir algum tipo lá de, por exemplo, suíno e junto sai ração. Então, essa ração, ela pode ser coproduto, vou vender essa ração e tem valor, né, de mercado. Pode ser um subproduto, vou vender essa ração, mas o valor pelo que vender vai, né, só para se livrar. E as sucatas, né, que vocês já têm um conhecimento maior e que não tem grande valor comercial. Então, para esta situação, ao invés de trabalhar nos registros normais lá, vão se trabalhar nesses registros específicos. Então, a gente vai ter condição de gerar de maneira mais fácil essas situações do que no modelo anterior, que gerava muita dúvida e muita discussão do como gerar isso. Ok? Alguns possíveis cruzamentos que podem acontecer. Então, isso aqui são pensamentos longínquos de pessoas que ficam aí debatendo e discutindo os temas e levantando algumas possibilidades. Então, isso aí o fisco está fazendo? Não sei. Posso perguntar para o Tonelli se fazia alguns anos atrás e já fazia muito tempo atrás. Está aí a resposta, né? Então, a gente acredita que isso aqui nós achamos, será que vai fazer e tal? Tem um monte de coisa que já faz há muito tempo. Pode ser que nunca tenha questionado a gente, mas já faz. Então, aqui um exemplo de que pode-se montar aqui, validar o inventário com base na movimentação do bloco C, do bloco L, que é o L200 lá da ASF, informação de custo de vendas, e pode-se chegar aí nos valores aproximados de inventário. São exemplos aqui de possibilidades de cruzamentos que estão, além da gente olhar, gerar o bloco K e entregar o bloco K. Tudo bem? Principais desafios para cumprir essa obrigação aí. Seja para quem ainda não começou nada, ou seja para quem já está mandando o K200 só. Cadastros. Então, já adiantei para vocês que o KNAI, que talvez tenha gente aqui que nem se preocupa muito, o KNAI foi criado lá por alguém paralegal, no México, não sei o que. Então, o KNAI é uma coisa importante avaliar. Materiais. Citei algumas coisas, mas tem várias outras aqui, né? Tipos de itens. Então, em vários casos que a gente fez alguns trabalhos, tem itens classificados com outras matéria-prima como intermediário como consumo, etc, etc. E mais do que isso, né? Além do bloco K, e que já vinha do SPED mineiro, a Minas aqui restringiu o crédito aos materiais intermediários. Então, também, pegando o ponto de materiais intermediários, que é um tipo de item aqui, tem outra necessidade também que as empresas tenham isso aí de uma maneira correta. Para o bloco K tem grande impacto, porque se você apresentar lá como produto que não é produto, o fisco vai esperar a movimentação, a ordem de produção, ele vai esperar a lista técnica daquele produto e vai te questionar por isso. Códigos genéricos. Então,
Tem empresas que ainda utilizam alguns códigos genéricos. Códigos duplicados, porque na hora que eu tenho código duplicado, eu tenho o risco de dizer que para fazer um pão de queijo A e um pão de queijo B, que para fazer o A eu gasto mais queijo e o B eu gasto menos queijo. E os dois são a mesma coisa, mas foram códigos diferentes, alguém criou uma ordem de produção diferente, uma lista técnica diferente. Então, é importante também sanear essa parte dos materiais. Eu não pude assistir a palestra do Madruga, mas provavelmente ele falou para vocês algo nessa linha aqui dos materiais, aqui, dos cruzamentos. Itens iguais com códigos diferentes, itens diferentes com códigos iguais, também as empresas têm muito isso. E às vezes tem lá, são iguais, mas tributações diferentes, são iguais, mas estão com tipos diferentes. Um fala que é insumo, o outro fala que é produto, um é produto acabado, o outro é em elaboração e por aí vai. Então eles têm que avaliar. Unidades de medidas, então também a unidade de medida na lista técnica tem que ser a unidade de medida que está no 0200. E você pode ter outras unidades medidas internamente, desde que tenha as conversões delas nos respectivos registros e arquivos que precisam aí. Mas para a lista técnica, a unidade de medida é a unidade de medida do 0200. A parte de custos, o sigilo da ficha técnica é um ponto que algumas empresas discutiram muito isso. O fisco, em um dado momento, até cometeu a insanidade de falar. Essa aí o Tonelli estava lá, e o Tonelli até levantou uma norma lá, porque o fisco respondeu para o cara criar um produto fake. Para ele criar um produto fake, para naquele produto fake ter o subproduto e tal, para ele esconder a lista. Né? Então, em um certo momento, isso até foi ventilado. Vocês verem o nível a que chegou essa discussão e é da impaciência do fisco de querer insistir na lista técnica sem discutir. Né? Então, se a empresa de vocês tem realmente um problema ou um problema que seja uma preocupação de sigilo e tal, tem que avaliar a área jurídica, avaliar a questão técnica, como que vai apresentar o arquivo, se vai apresentar, não vai, porque aqui em Minas, junto com o bloco K completo, está obrigado. Então, vocês têm que avaliar isso. Processo de produção, produto acabado utilizado como componente, então tem empresa que utiliza, então, perdas no processo industrial e no transporte, então isso tem que ser mensurado, mesmo que seja estimado médio, né? Mas precisa ter essas informações. Controle de terceiros, então isso é um problema sério em grande parte das empresas, controlar o que foi, o que voltou, porque vai com uma nota, volta com 10, vai com 10, volta com uma, volta hoje, volta mês que vem. Às vezes é o fornecedor que avisa que venceu o prazo. Então, na parte do que é produzido industrializado, o fisco está pedindo para vocês prestarem essa informação de movimentação. Então, se não tinham esse controle, no aspecto de produção, não estou nem falando de nota fiscal, né? Estou falando de produção, vai ter que ter. Processos de subcontratação, de montagem de kit, a questão do percentual de perda e quebra na lista técnica. Então, mas a nossa lista técnica varia muito. Esse varia muito, você vai ter que determinar qual é. A varia, na Petrobras tem lá um exemplo lá nos tanques que vai, sei lá, de 0 a 80% lá a depender. Então, vai determinar qual é a média e vai colocar. O que vai acontecer o fisco pode, por análise, entender que você apresentou 80% e sua média de perda está 40%, ou o contrário, e vai te questionar e você vai explicar. Normal. O importante é que a informação esteja o mais correta possível dentro do que é possível da empresa fazer. Né? Falta de indicação de consumo de insumos substitutos. Então, a lista técnica também tem que ter, na falta de tal insumo, qual que eu uso. E, eventualmente, esse qual que eu uso pode ser um produto, um insumo diferente, numa quantidade diferente. Então, insumo substituto também tem que ser. Ah, mas eu uso 10 insumos substitutos. Você vai escolher um lá e vai apresentar aquele um como substituto e, eventualmente, você vai usar outro e, se questionado, você vai explicar que nem sempre uso o mesmo e por aí vai. Reaberturas de ordens de produção fora do período também é um problema. Escrituração da nota fiscal de industrialização com código diferente, código genérico, porque aí vai ter dificuldade de fazer o bloco K refletir essa nota corretamente. Baixa dos materiais do estoque sem emissão de documento fiscal. Então, tem empresa que bota lá aquele coisa de lixo grandão que a gente coloca quando faz obra, como é que é o nome? Uma caçamba lá, e aí tem um monte de cabos, aí vai jogando os cabos lá, no final do mês tem aquele monte de cabos, joga tudo fora. Né? E aí?
e a quantidade, a baixa e os reflexos, né? Então o bloco K também trouxe um peso na consciência de quem também não tem atenção com isso, porque acha que é uma coisa difícil de fazer, que o fisco quase nunca pega, né? Reclassificação de material e lançamento de insumos com a mesma data. A lista técnica deve retratar a produção informada, então a lista técnica tem que estar atualizada. Pode ter diferença em função da produção, mas tem que ser uma lista técnica atualizada e correta. A produção real, aqui está meio redundante, né? Os produtos produzidos por terceiros também têm a lista técnica, então se eu produzo um dos meus produtos lá, em terceiros, eu tenho que ter a lista técnica desse produto que eu estou mandando produzir lá, se estão usando os meus insumos, né? Se eu estou comprando os insumos também. E uma coisa interessante um produto não pode consumir ele mesmo. Então eu não posso pegar um produto e jogar na linha de produção para ele compor o outro. Então eu tenho que desmontar, eu tenho que fazer qualquer coisa, reclassificar, para poder usar aquilo na produção novamente. O que e por que devemos fazer, então, ou podemos, ou queremos ou não fazer, né? A nossa sugestão passo 1, revisar os processos. Então, eu citei para vocês aqui alguns exemplos. Então, é o processo de produção. Então, hoje a produção tem um processo adequado, ou o pessoal lá faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Então, vai ter que ir lá conversar com a produção. Às vezes a área fiscal, eu nem conheço a produção, nem tive tempo. Fui lá uma vez na vida, outra na morte, né? Cadastros, então citei para vocês alguns exemplos, tem que sanear e manter atualizados os cadastros, né? Não basta ir lá agora, reclassificar tudo e deixar qualquer um inserir ou alterar um cadastro. O problema vai voltar. Adequar os processos. Então, se eu identifiquei processos que precisam ser alterados, eu preciso adequar. E aí nem sempre vai ser no momento zero. Então, se deixar para fazer isso lá em janeiro, quando tiver que transmitir o arquivo completo, fatalmente vocês vão continuar entregando, vão entregar, aliás, né, com um problema que já existe há algum tempo, porque não houve tempo hábil para resolver. Por isso que a gente sugere que essas etapas aqui ocorram antes da obrigatoriedade, o quanto antes melhor, né? Quando sai a lei, quando sai o guia prático, o PVA para poder testar e tudo mais. Treinar as pessoas, então, não só nessa parte de processos, mas em layout, em legislação, porque sempre é bom e necessário. Gerar os arquivos, então, corretamente. Se eu tenho o processo correto, o cadastro correto, as pessoas estão treinadas, eu vou gerar um arquivo bom, né? Aí eu vou discutir com a tecnologia, né? Cadê o pessoal da Mastermark? Se escondeu, né? O Herbert. Aí você vai discutir com... tá aqui, ó. Vai discutir com a Mastermark o arquivo lá na frente. Agora, antes de discutir com a Mastermark o arquivo e validar com eles, e interagir com eles, tem coisas aqui que vocês têm que fazer antes. Porque senão, na hora que chegar lá com a Mastermark vai estar disponibilizando o arquivo e vocês vão estar vendo o erro. Ah, meu produto está errado. Ah, está pedindo aqui uma lista técnica para um material de peça de reposição. Ah, não sei o quê. Então é importante esse trabalho ser feito independente. Porque tem gente que fala assim, não, estou esperando lá o pessoal da Mastermark liberar a versão, atualizar lá, para a gente começar a fazer o bloco K. É antes que tem que fazer o bloco K, né? Depois é gerar o arquivo e aí validar o conteúdo que está sendo gerado. E se eu estou fazendo isso aqui tudo certo ou não, fazer alguma auditoria nisso, seja uma auditoria interna, externa, seja com ferramenta, seja no tica-tica, do jeito que vocês quiserem, no Excel, no TXT. O importante eu estou entregando um bloco K que, se eu pegar as minhas entradas e saídas do bloco C, vai bater o movimento final? Eu estou fazendo isso? Então isso vale para todas as obrigações. A contabilidade que eu vou entregar lá em maio do ano que vem no SPED contábil, ela está refletindo a movimentação física que eu estou apresentando esse ano? Então é isso que vocês precisam avaliar. Por que eu recomendo fazer isso? Governança e compliance, o que é isso? Cumprir o que está sendo exigido pelo fisco. É bonito, é feio, já mudou, desmudou, vai mudar de novo. A gente tem que cumprir. Se a gente quer ser contador, quer ser empresário, a gente tem que cumprir as normas, né? Estar em conformidade com o que o fisco está determinando. Então,
menos choradeira aqui e vamos cumprir. Pode chorar e tal, mas junto com o choro tem que fazer acontecer. Gerenciamento e gestão estratégica dos riscos. O que significa isso? Se eu não tenho condições de entregar um bloco K completo agora, por que eu não tenho? Que risco eu estou correndo? Então eu preciso saber disso. Correr para entregar de qualquer jeito não é uma decisão estratégica adequada. E tem gente que faz isso e tem gente que recomenda isso. Até hoje, 10 anos depois do SPED, com N exemplos e situações já discutidas, FD Contribuições agora eles tiveram que inserir um registro lá para obrigar o cara a dizer por que ele está mandando sem movimento. Porque até 3, 4 meses atrás tem gente mandando sem movimento com movimento. Né? Então, essa estratégia nós temos que ter. Nós temos que analisar quais são os riscos e... vou entregar de qualquer jeito. Sei qual é o risco que eu estou correndo, beleza. Agora, entregar de qualquer jeito, por entregar de qualquer jeito, ou para cumprir a data, ou passar no PVA. O importante é passar no PVA. Passei no PVA. Aí, para passar no PVA, erra a coisa que está certa, porque no PVA deu erro. Então, assim, a estratégia não é essa. O PVA tem que ser para avaliar questões lógicas lá na hora de transmitir. Por isso que precisa ter esse trabalho prévio. Inteligência empresarial e fiscal, cultura organizacional, não pagamento de multas. Então, se avaliar com antecedência, trabalhar com antecedência. Qualidade e velocidade na tomada de decisão. Então, cuidarmos de processos, cadastros, treinamentos, a geração dos arquivos, cuidarmos dos prazos, acompanharmos o que está acontecendo, vai nos trazer, dentre outros, estes benefícios. Com que profissional nós conseguimos fazer isso hoje? Né? Com vocês que estão aqui, desde que, além de estar aqui, vocês concordem pelo menos parcialmente comigo aqui. Né? Então, o que eu digo aqui? Né? Nós temos que ter uma posição de disseminar a informação na empresa. Então, nós temos que chegar na empresa e dizer, saiu uma notícia ontem, Lava Jato, alguma coisa, viu lá que o contador, isso, aquilo, viu lá o laudo da Lava Jato feito no SPED contábil, viu tal coisa, porque se falar de norma não vai ver o diretor ou o dono, seja lá quem for. Então, nós temos que levar a informação do que está acontecendo. Né? As obrigações deixaram de ser obrigações acessórias e passaram a ser obrigações empresariais. Hoje, nós estamos entregando a empresa inteira para os fiscos. Né? E não são só os fiscos, não. Outros que, eventualmente, façam convênio e que tenham acesso a informações que eles podem ter acesso, vão ter acesso a essas informações. Então, as informações estão lá. As empresas da Lava Jato, lá, na hora que entraram na Lava Jato, não dava para correr atrás para retificar bloco K, bloco C, SPED fiscal, contábil, ECF. Já era. Entrou em fiscalização. Então, aqueles erros ou aqueles sem movimento, aquelas coisas lá, entraram no pacote. Não é o principal, mas só como exemplo, né? Entrou no pacote. Ter uma visão sobre negócios. Então, a gente tem que exercer o nosso papel, que é o papel de entender o impacto, né, do que a gente está fazendo para o negócio. Entender, mostrar para a empresa que os negócios que são planejados, definidos, eles têm impactos tributários, etc. Né? Se eu vou abrir lá um estabelecimento no Distrito Federal ou no Pernambuco, pelo menos esse ano, ainda tem que gerar um arquivo diferente do SPED fiscal. E aí pode ser que lá com a Mastermark não esteja contratado o CF2 lá. Vai ter que contratar, vai ter que implementar, vai ter que fazer, dar mais trabalho, é outro sistema. Então, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas e discutidas. Né? Quando fazer? Né? Ontem, hoje ou amanhã, né? Na hora que tiver as coisas acontecendo, chegando aí a gente vai entrar naquela linha do, tenho que ir embora mais cedo porque tem um reinf aí para entregar o SPED contábil, daqui a pouco tem o E-Social, daqui a pouco é o ECF, sempre vai ter uma coisa para fazer. Então, a nossa recomendação temos muita coisa para fazer sim, né? Todos nós estamos aqui, mas temos que planejar para a gente conseguir fazer as coisas, né, dentro do seu tempo e poder levantar os problemas, porque, gente, uma certeza existe. Nós teremos problemas com o bloco K, teremos problemas com a reinf, com o E-Social. Se deixar para fazer em cima da hora, menos tempo para resolver problema. Essa é a lógica. Né? Alguns pontos de atenção. Informação em tempo real, maior visibilidade, tudo certificado digital. A Receita Federal vai aí nos próximos meses disponibilizar certificado digital na nuvem, que vai melhorar ainda mais a vida de todos aí e cada vez mais confirmar que eu é que estou fazendo aquilo, né? Não posso culpar outros. Os cruzamentos, tudo continua sendo cruzado com tudo, cada vez mais, e o fisco continua tendo 5 anos.
Então, aquele bloco K, aquele K200 que alguém entregou aqui em janeiro do ano passado, primeiro, o fisco tem 5 anos para olhar, questionar, discutir e, eventualmente, autuar. E aí, para concluir aqui, uma reflexão, né? Esse aqui é um slide do Recoff-SPED. Recoff-SPED é um regime que ele é melhor que o drawback. Quem aqui tem drawback? Alguém aqui trabalha com drawback? Pouquíssimos, né? Mas ele é melhor que o drawback, ele traz benefício de fluxo de caixa, de ganhos com impostos e tudo mais. Potencial, quando o fisco lançou isso aqui, considerando que ele desobrigava no Recoff tradicional, um sistema online com a Receita, e o contribuinte entregaria o bloco K, 1.150 empresas. Sabe quantas aderiram? Eu vou chutar para vocês, se foram 20, muitas. E grande parte disso aqui, culpa nossa aqui, ó. Os contadores com medo de gerar o bloco K e entregar o bloco K. A maioria. E de mostrar e avaliar, para mostrar para a empresa que a empresa teria um ganho. Nesse momento que está todo mundo apertado, com situação complicada, deixando de ver uma oportunidade, que para algumas empresas é uma oportunidade, porque não exige o bloco K e o bloco K nosso é só em 19, ou 20, ou 21, ou 22. Então a reflexão é que vocês avaliem o quanto vocês querem ir atrás das obrigatoriedades ou atrás das oportunidades. Muito obrigado.